Hi you! Welcome back to our channel, my beautiful people! Vocês estão bem? Muito bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. E a gente já vai de cara agora para a nossa dúvida. Tem uma dúvida aí que sempre rola nos comentários e acredito que no mundo sempre tem essa dúvida. Como é que eu faço para entender um idioma nativo? Eu não falo aquela língua, mas eu estou interessado em aprender aquela língua. No nosso caso aqui é o inglês. Como é que eu faço então para entender o inglês nativo? Essa é uma dúvida que sempre está nos comentários e eu me identifico com essa dúvida porque eu também passei por essa mesma dificuldade. Como é que eu faço para entender o inglês nativo? Quando os caras estão conversando entre eles no dia a dia, de qualquer idioma, as pessoas nativas lá estão conversando, trabalhando, fazendo atividade na faculdade, no trabalho, em casa, seja onde for, no calor do dia a dia, eles vão fazer o quê? Eles vão juntar o som das palavras, vai soar tudo encavalado, parece que eles estão falando a 200 por hora. Essa é a impressão que vai dar. A gente também faz isso em português, mas tentar entender o idioma nativo de um cara nativo de cara não é mamão com açúcar. Então não fique triste porque você não está sozinho nessa. Então na nossa aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um trechinho de filme, tudo em inglês, tranquilo, vamos pegar um trechinho de filme e eu vou rolar uma vez só. E eu quero ver aí, quanto por cento você vai entender. Eu vou rolar esse trecho agora com algumas expressões que são tremendamente usadas, não só no inglês, mas em qualquer idioma. São frases que são super usadas, super úteis para você usar no dia a dia. Então vai ser uma aula muito útil. Então eu vou rolar um trechinho de filme, você só assiste, mas vou rolar uma vez só. Escuta aí, e se você quiser já colocar nos comentários aí, ó, quantos por cento você entendeu de primeira? Ready? Go! She doesn't want to see you. What? Why? I didn't ask. It's not my place. Wow. E aí, deu? Você conseguiu entender de boa? Vou rolar mais uma vez, mas antes disso, coloca aí nos comentários quantos por cento você conseguiu entender. 10%, 50%, 100%? Coloca aí agora. Vou rolar mais uma vez, hein? Vai! She doesn't want to see you. What? Why? I didn't ask. It's not my place. Wow. E aí, melhorou? Eu acho que muita gente aí já matou, talvez completamente, todo esse diálogo aí pequenininho. Mas uma coisa, vamos pegar aqui a primeira frase. Escuta só, isolado, só a primeira frase desse diálogo. She doesn't want to see you. She doesn't want to see you. Essa é a frase que ela falou. Mas vamos ouvir de novo, mais uma vez, a pronúncia dela. Como é que ela juntou isso? Qual foi o som que saiu? É uma frase negativa, ó. Ela não quer te ver. Mas vamos ver como que ela pronunciou. Presta bastante atenção. Mais uma vez. She doesn't want to see you. She doesn't want to see you. Olha aí, essa escrita que a gente colocou aqui é como se fosse o som no português. She doesn't want to see you. A gente escreve, lógico que é só uma escrita aproximada de como seria a pronúncia dessa frase em inglês em português. Então ela pronunciou She doesn't want to see you. Quer dizer, parece uma coisa rápida, parece que ela está falando a 100 por hora ou 200 por hora. Não, é muito mais uma conexão. Mas bora analisar essa frase aqui mais de perto. Olha essa frase em inglês. She doesn't want to see you. Bora aí primeiro isolar aquela palavra ali, ó. Doesn't. Repete aí, ó. Doesn't. Doesn't. Percebe que quando ela foi pronunciar essa palavra, o doesn't, esse T foi ignorado. Ela não pronunciou esse T. E a pronúncia ficou doesn't. Doesn't. Repete aí, ó. Doesn't. Doesn't. Agora bora isolar a outra parte aqui da frase. Want to. O verbo want, que é o verbo querer. Want to. Aqui você tem duas formas. Você pode pronunciar want to, ou você pode fazer a junção disso, uma junção informal no inglês falado e falar assim, ó, wanna. Want to, então no inglês informal falado, vira wanna. Agora percebe que ela juntou she doesn't want to. Mas ela não falou doesn't want to. Ela falou doesn't wanna. E juntando tudo, doesn't wanna. Escuta aí. She doesn't want to see you. She doesn't want to see you. She doesn't want to see you. Mas para ficar bem claro e treinado aí no seu ouvido quando você ouvir de cara, bora ouvir essa parte de novo. Doesn't wanna.
com outras frases, com outros trechos de filme, para você treinar o seu ouvido. É meio chato, uma repetição meio chata, mas eu quero te ajudar a você entender os caras na velocidade deles, com o sotaque deles, do jeitão deles. Se for 200 por hora, você vai manjar isso aqui. Então bora fazer um treinamento de ouvidão agora. Eu vou rolar agora alguns trechos, outras partes de filme, que tem essa mesma parte, essa mesma pronúncia. Doesn't wanna. Ouve aí, vai. Oh, she doesn't want to see you. I know, but Oh, she doesn't want to see you. I know, but She doesn't want to see me. She doesn't want to see me. She doesn't want to see you anymore. She doesn't want to see you anymore. Where's Kim? She doesn't want to see you. Where's Kim? She doesn't want to see you. E aí, dá um nó no ouvido, né? Mas você conseguiu sacar, você conseguiu identificar esse som doesn't wanna em todas essas frases? Por isso que é sempre bom treinar. E você vê que não é decoreba, é prática, é revisão. Quanto mais você, lá vou eu falar de novo, quanto mais você se envolve com o inglês, mais resultado você vai ter. Quanto mais você ouve, quanto mais você escuta, quanto mais você fala, quanto mais você treina, mais o seu cérebro vai ficar alimentado e vai automaticamente para a sua memória de longo prazo por causa das revisões. Muito importante revisão. Mas aí, o gringo pode falar esse wanna, doesn't wanna, mas ele também pode falar want to, como eu já falei antes. Então pode falar want to ou então wanna. Vamos ver algumas frases agora para a gente sacar no ouvido, sempre sacar no ouvido, quando eles falam want to. Olha aí. She doesn't want to see you. She doesn't want to see you. No, she doesn't want to see you right now. No, she doesn't want to see you right now. E aí, sentiu o want to? Você conseguiu ouvir bem o want to e não o wanna? Ou seja, as duas pronúncias estão corretas, as duas pronúncias são totalmente possíveis em inglês, e principalmente no inglês coloquial com wanna. Mas percebe o seguinte, nessa parte que a gente fez o want to, o doesn't, o T do doesn't, também sumiu, também não foi pronunciado, nem com wanna e nem com want to. Percebe de novo que você não vai ouvir o doesn't, você não vai ouvir o T do doesn't. Escuta de novo aí. She doesn't want to see you. She doesn't want to see you. No, she doesn't want to see you right now. No, she doesn't want to see you right now. Então o T do doesn't, ele foi omitido, não foi falado, nem usando o want to, nem usando o wanna. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque os nativos falantes de inglês tendem a suavizar, a cortar principalmente esse som do T em palavras como don't, doesn't. Eles cortam o T quando vão pronunciar, para deixar mais suave. Isso é chamado de redução fonética. Fonética reduz, você reduz, você não pronuncia. E por que isso rola? Facilidade de articulação, facilidade de falar. Fica uma fala mais lisa, sem lombada, sem buraco, fica mais liso. Por exemplo, você pega a palavra don't com esse T e muitas vezes, ao cortar a pronúncia desse T, ele vai soar assim, em vez de soar don't, vai soar don't. Fica só uma ameaça de T, fica quase imperceptível ali, ó. Don't. I don't know. Vamos pronunciar sem esse T? I don't know. 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 Ou seja, fica mais claro, fica mais liso, mais tranquilinho, sem lombadas e fica mais fácil para articular, mais fácil para falar. Esse é um dos motivos. Outra coisa, dialetos, acentos. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem o chamado flap T, que, por exemplo, em algumas palavras, esse T vira como fosse a pronúncia de um D, ou para a gente um R. Por exemplo, water, eles vão falar water. Quer dizer, é um D para os caras, mas para a gente é um Rzinho, ó, water. Repete aí, ó, water, agora, water. Então tem esse flap T, ou seja, acentos e também dialetos também vão afetar essa parte da pronúncia. Se você está aprendendo inglês, é importante falar que você não tem que ficar com essa neura na cabeça, não. Você vai aprendendo através do quê? Do treino e da prática. Quanto mais você ouve, como eu sempre falo, quanto mais você se envolve, isso vai automaticamente naturalizando dentro de você. Não é decoreba. Você vai naturalizando essas coisas dentro de você, porque você vai aceitando. É assim que os caras falam? Beleza, é assim que eu vou falar. É assim que o inglês nativo fala? Beleza, é assim que eu vou falar. Você vai tanto sendo exposto, tanto
ao ouvido que você vai aceitando esses padrões e vai incorporando naturalmente, sem ficar brigando com gramática, com fonética, sem ficar brigando com regras. Isso vai automaticamente. Pode confiar que isso vai rolar. Como a gente acabou de ver, eu sempre falo water. Por que eu falo water? Porque eu aprendi os caras falando water, mas eu sei que o britânico fala water. Não tem problema, você vai aceitando esses padrões. Não fica grilado com isso e nem fica com o neuro aí, tranquilo? Vamos seguir então aqui, ó. Já que a gente viu aqui essas frases doesn't wanna, ou então doesn't want to, a gente pode então expandir. Agora eu quero que você aumente o seu vocabulário. Eu indico até, se você quiser, anotar aí no papel as frases que eu vou te dar agora. Porque esse padrão doesn't want to, doesn't wanna, você vai ver isso em várias situações, é um padrão, é uma coisa que se repete. Padrão que eu digo é aquela frase que você vai repetir trocentas vezes no resto da sua vida no inglês. São padrões. Aqui no canal a gente já explicou bastante sobre isso. Esses padrões. Doesn't wanna, doesn't wanna, doesn't want to. Como é que eu posso usar esse padrão para aumentar meu vocabulário e usar esse padrão em situações diferentes, onde eu vou adicionar palavras soltas, o chamado vocabulário, e é conseguir formar frases que eu queira usar no contexto, na situação que eu esteja. Olha a primeira aí. She doesn't want to succeed. She doesn't want to talk to you. She doesn't want to go to San Diego. She doesn't want to talk to you. Olha aí quanta frase útil super usada, mas eu vou te dar um bônus aqui. No final da aula você vai ter todas essas frases, mais frases que eu vou dar agora, numa sequência, onde você vai poder revisar e você vai poder treinar a sua leitura e treinar principalmente o seu ouvido e a sua pronúncia. Você vai ter a chance de ouvir e repetir isso para você praticar tanto a leitura, quanto a pronúncia e quanto o quê? Quanto o ouvido. Quanto mais ouvir, mais entendimento de ouvido, mais fácil vai ficar para falar, inclusive, ok? Mas bora aí continuar com o nosso trecho de filme original lá. Olha aí a segunda frase, vai. She doesn't want to see you. What? Why? I didn't ask. It's not my place. I didn't ask. I didn't ask. É isso que ela falou. Mas ela falou exatamente com essa pronúncia? Não, a pronúncia é diferente, mas ela falou a frase I didn't ask, que significa eu não pedi, eu não perguntei. Os dois casos. Aqui no nosso caso, eu não perguntei, onde casa aqui dentro do contexto. I didn't ask. Mas escuta de novo como que ela pronunciou essa frase. Vai. I didn't ask. I didn't ask. Didn't. Ó que estranho. Didn't. Mais uma vez o T não foi pronunciado, mas isso aqui já falo agora. Mas é importante esse sonzinho aqui, ó. Escuta. Didn't. Parece que tem uma parada aqui no fluxo de ar, você dá uma paradinha assim, ó. Didn't. Repete aí, faz junto comigo. Didn't. Tem uma paradinha. Isso é chamado de glotilizado. É pela glote, você para o ar, você suspende o ar, dá uma paradinha e dá esse som. Didn't. Olha essa palavra aqui, ó. Repete aí. Como é que você pronuncia isso? Ok? Mountain. Você também vai ver eles falarem assim, ó. Mountain. De novo, ó. Repete aí. Mountain. Escuta aí. Mountain. Essa parada chamada glottal stop, quando você dá uma paradinha aqui no fluxo de ar, eles também vão usar com outras palavras. Olha essa palavra aqui. Como é que você pronuncia essa palavra aí? Important. Ou então pode ser important. Escuta aí. Important? Oh, because Important. E essa palavra aqui? Cotton. Escuta aí. cotton. Cotton. E essa outra palavra aí, ó? Button. Repete aí, ó. Button. Olha a paradinha. Button. E mais uma razão por que o T do didn't não foi pronunciado nessa frase é porque logo depois desse T do didn't, se for uma vogal, esse T pode ser omitido ou ele pode ser suavizado. Por exemplo, want it. Want tem um T no final e a próxima palavra it começa com uma vogal. Want it. Repete. Want it. Want it. No, I don't want it. I want it! E esse é o caso aqui da nossa frase. I didn't ask.
Então ela pronunciou I didn't ask. I didn't ask. Repete junto. I didn't ask. De novo. I didn't ask. Mais uma vez. Hey, I didn't ask. Juntar a conexão. I didn't ask. Mais uma vez. I didn't ask. Escuta aí. I didn't ask. I didn't ask. I didn't ask. E essa frase, na verdade, também é um padrão super importante em inglês. Quando eu quero negar. Por exemplo, I didn't ask. Eu não perguntei. Pronúncia nativa, I didn't ask. Mas eu posso mudar o verbo ask, por exemplo, o verbo go, ir. Eu não fui. I didn't go. Juntando, I didn't go. I didn't go. Repete aí, ó. I didn't go. Mais uma vez. Hey, I didn't go. Escuta aí. I didn't go. I didn't go. E se eu quiser falar assim, ó. Eu não queria ir. I didn't want to go. Vamos juntar? I didn't want to go. Repete. I didn't want to go. All glottal. I didn't want to go. Escuta aí. I didn't want to go. I didn't want to go. E agora se eu quiser falar, ó, eu não fiz nada. I didn't do anything. Vamos juntar? I didn't do anything. Repete aí. I didn't do anything. Mais uma. I didn't do anything. Lembra desse TH? Thing. I didn't do anything. Mais uma. Última. I didn't do anything. 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 Você vai ter todas essas frases aqui no bônus final na aula para você poder praticar ouvido e escrita, tudinho para ficar show de bola, beleza? Agora bora para nossa última frase desse trechinho de filme. Escuta aí. She doesn't want to see you. What? Why? I didn't ask. It's not my place. It's not my place. It's not my place. Se a gente falar na significação dessa frase, o que você acha que rolou? O que você acha que é essa frase dentro do contexto? Primeiramente, ela falou assim, ó, ela não quer falar com você, mas por que ela não quer falar comigo? Ela falou, eu não perguntei. E agora vem essa última frase, it's not my place. Literalmente, it's not my place é, não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Como é que essa frase cabe dentro do contexto? Não para a gente poder brincar de contexto. Vamos ver se a gente consegue deduzir a tradução dessa frase dentro do contexto. Então, ela não quer ver você, eu não perguntei, e no final, it's not my place, não é meu lugar. Não só mais como, não sei, não é da minha conta, não pertence a mim. It's not my place, não é meu lugar, não é uma coisa minha, ou seja, não me interessa, ou seja, não é da minha conta, não é da minha conta. Então, esse conceito a gente pode até tentar deduzir algumas coisas quando a gente lê, quando a gente está fazendo escrita, pelo contexto. Pelo contexto a gente consegue matar. Essa expressão, it's not my place, é uma expressão idiomática em inglês. E expressão idiomática, ela diz uma coisa, às vezes as palavras dizem uma coisa que não significam literalmente o que elas estão falando, mas uma coisa figurada. Então, it's not my place é, não é da minha conta. Por isso que eu não perguntei, não é da minha conta. Ela poderia ter dito, it's not my business, não é dos meus negócios, que é a mesma coisa, não é da minha conta. Então, it's not my place é uma frase idiomática que significa, ó, não é da minha conta, não cabe a mim. E, aliás, aqui no canal a gente tem uma aula específica aqui, ó, sobre idiomas e expressões idiomáticas. Estou na nuvens, deu com os burros na água, como é que eu falo esse tipo de coisa? Nessa aula aqui, ó, dá uma assistida lá depois, você vai aprender o que são expressões idiomáticas e algumas que eu coloquei lá super usadas no dia a dia. Agora bora assistir de novo esse mesmo trechinho, agora que você sabe o significado de tudo e percebe aí a pronúncia. Vai! She doesn't want to see you. What? Why? I didn't ask. It's not my place. So, how did it go? E aí, a gente acabou de analisar um trechinho de filme que tem 3 frases muito importantes, super comuns e usuais no dia a dia.
E dentro dessas frases a gente viu que tem padrões. E esses padrões que são aquelas partes repetitivas, que a gente pode fazer milhares de frases com esses padrões e aumentar o quê? Nosso vocabulário, nosso conhecimento, nossa carta na manga, ter mais o que falar, ter mais como se comunicar, como fluir em inglês. Esses padrões são importantes e estão dentro disso aqui. Maravilha! Então o que eu faço agora para que essa aula seja efetiva? Para que tudo isso que eu aprendi aqui faça sentido e me dê resultado positivo? Agora é treino, é prática, sem mimimi, sem desculpa. Tem que praticar, tem que colocar esse conhecimento, tem que revisar essas coisas para colocar na sua cabeça. E como eu havia prometido na aula aí, vai ter um bônus aqui no final. E esse bônus é justamente para você praticar tudo isso. Como é que você vai praticar com esse bônus? Você vai ter várias frases na sequência. Cada frase você vai ouvir 3 vezes. Como é que funciona? A primeira frase vai aparecer a legenda em inglês e em português, para você saber o que você está treinando. A segunda frase, que é a mesma na repetição, você vai ter a legenda só em inglês. E a terceira vez na sequência que a mesma frase aparece sem legenda alguma, só som e a imagem, mais nada. Você vai fazer isso com quantas frases? Quantas frases tiver aqui? Várias. Você vai ter os padrões que a gente viu aqui, porque eu quero que você aumente os seus padrões criando frases. E você vai ter palavras novas também, que você vai aumentar o seu vocabulário. Então você vai treinar o ouvido com a pronúncia nativa, você vai treinar a leitura, que você tem a legenda assim, você vai aumentar o vocabulário, porque vai ter palavras novas, e muito importante, a prática dos padrões que estão em cada frase, beleza? Agora, é um exercício agora de treino, ó, a primeira vez que você ouvir agora, não é treino, isso é só um pré-esquenta. Como é que você vai realmente treinar isso aqui? Quando acabar essa aula, quando você fizer as revisões, aí que você vai treinar, aí que você vai ver a diferença. É o chamado 20 Review, que eu já falei em várias aulas. Você vai fazer pelo menos 8 revisões no espaço de 20 dias. Dessa mesma matéria, é só colocar aqui, ó, no segundo correto aqui no final da aula, colocar e treinar. Ouvir várias vezes por vários dias o mesmo material. Isso vai fazer com que o seu cérebro vá aceitando os sons, a escrita, e vai incorporando e colocando na sua memória de longo prazo. Revisão, e como eu sempre digo, tudo que você revisa, seu cérebro valoriza. Faz isso. Esse bônus eu fiz para você treinar. Lembra, você não está só ouvindo frases, você está treinando. É completamente diferente, beleza? Que seja bem efetivo, faça isso certinho. E já que estamos aqui, eu quero já convidar você para fazer parte da nossa família se você não se inscreveu no canal. Se foi útil, se foi legal, participa aí, aperta o subscribe aí para você poder fazer parte e ajudar também o canal. E muito importante, como todo mundo fala, a gente também fala aqui, que é o like e os comentários. Isso dá engajamento e ajuda o YouTube a entregar mais e mais para mais pessoas todas essas dicas aqui, ok? Ajuda a gente e ajuda também as pessoas que precisam, que estão na pegada do inglês, beleza? Ó, pratica aí agora, sem frescura, sem mimimi, para você ter resultado positivo. E coloca nos comentários aí como é que está sendo o seu resultado, que eu vou responder todo mundo, ok? See you on the next one. Bye bye. She doesn't want to see you. What? Why? I didn't ask. It's not my place. She doesn't want to see you. What? Why? I didn't ask. It's not my place. She doesn't want to see you. What? Why? I didn't ask. It's not my place. Oh, she doesn't want to see you, though. I know, but Oh, she doesn't want to see you, though. I know, but Oh, she doesn't want to see you, though. I know, but No, she doesn't want to see you right now. No, she doesn't want to see you right now. No, she doesn't want to see you right now. She doesn't want to talk to you. She doesn't want to talk to you. She doesn't want to talk to you. She doesn't want to go to San Diego. She doesn't want to go to San Diego. She doesn't want to go to San Diego. I didn't want to go. I didn't want to go. I didn't want to go. I didn't do anything. I didn't do anything. I didn't do anything. I didn't go. I didn't go. I didn't go. No, I don't want it. No, I don't want it. No, I don't want it. I don't know. 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 I
I don't know. I don't know. I didn't know what to do. I didn't know what to do. I didn't know what to do.